Estamos de volta com a primeira edição do Em Pauta, um programa produzido em parceria pelas TVs Unesp, Câmara de Botucatu e Câmara de Bauru. O nosso assunto de hoje é a vacina contra a Covid-19 e os nossos convidados são os professores da Unesp, Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista do HC em Botucatu, e Maximiliano Vicente, professor Max, historiador. Para abrir as discussões neste bloco, vamos acompanhar a primeira participação da jornalista Lidiane Oliveira, da TV Câmara de Bauru, que enviou perguntas gravadas em vídeo. Bom, primeiro eu gostaria de saudar os colegas da TV Unesp e da TV Câmara Botucatu que estão participando dessa edição e também os convidados, doutor Alexandre e o professor Max. É importante falar que é um momento muito inusitado que estamos socialmente vivendo, já que as pessoas têm planejado escolher, se é que isso é possível, as vacinas que vão tomar a partir do laboratório onde elas são produzidas ou desenvolvidas, tomando como base critérios políticos. E aí eu direciono a minha pergunta ao médico, doutor Alexandre, qual é a diferença das principais vacinas hoje disponíveis para a Covid-19 aqui na região, em especial a Coronavac e a vacina de Oxford, quando a gente fala em abrangência, e também a eficácia dessas vacinas? Bom, então respondendo à pergunta das diferenças entre a vacina Coronavac e a AstraZeneca, quando a gente avalia essas vacinas, ou qualquer vacina, nós temos sempre que pensar em duas variáveis. A primeira variável é a eficácia, ou seja, qual que é o grau de proteção que eu vou receber tomando uma dessas duas vacinas. Com a Coronavac, assim como a AstraZeneca, a eficácia é medida principalmente em evitar casos graves, em evitar casos que precisem de hospitalização, internação em UTI e óbito. As duas vacinas, e também as outras que nós temos disponíveis pelo mundo afora, principalmente a da Pfizer e da Moderna. Então, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, elas não vêm no sentido de uma eficácia de evitar a transmissão. Ainda nós não temos, com essas vacinas de primeira geração, uma potência de eficácia que impeça a transmissão viral. Portanto, as vacinas servem para atenuar os casos, então impedindo a progressão para casos graves e para casos que precisam de hospitalização, UTI e óbito. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. A Coronavac, ela tem uma eficácia em termos de evitar hospitalização, evitar óbito e evitar internação em UTI na ordem de 100%, bem como a Oxford e a AstraZeneca. Portanto, são vacinas bastante requeridas no sentido de mudar esse cenário trágico que nós temos aí de superlotação do SUS, de um excesso de óbitos, Nós estamos aí com uma média móvel acima de 1.000 óbitos já faz 2, 3 semanas, mas elas não impedem a transmissão do vírus. As pessoas podem ter Covid leve. E aí, a Coronavac, ela impede a Covid leve na ordem de 50%. Então, se eu vacino um grupo de 100 pessoas com Coronavac e 100 pessoas com placebo, no grupo em que eu vacinei com Coronavac, eu vou ter uma redução de Covid leve na ordem de 50%. Mas no grupo que tomou a Coronavac, nenhum deles vai ter, então, óbito, hospitalização ou casos graves. A da Oxford e da AstraZeneca, na mesma linha de raciocínio, tem uma eficácia em relação a evitar casos leves um pouco maior, entre 70% e 80%. Mas o mesmo comentário que eu já fiz em relação ao que realmente interessa neste momento, que é evitar casos graves, hospitalizações e óbito. Nenhuma vacina tem eficácia de 100% em evitar a transmissão, como eu já disse. Um segundo ponto, a segunda variável que a gente precisa avaliar é em relação ao grau de segurança, ou seja, os eventos adversos. As duas vacinas, tanto a Oxford quanto a AstraZeneca, são extremamente seguras. Nós já temos dados, inclusive, de vida real, da aplicação de mais de 3 milhões de doses no Brasil. Em apenas 0,25% houve algum evento adverso, todos eles leves. Dor no local da injeção, eu mesmo tomei a Coronavac,
tive uma dorzinha aqui no braço, que ficou 5 a 10 minutos, mais nada. Então, dor no local da injeção, febre baixa no dia que tomou a injeção, dor de cabeça, uma sensação de cansaço, frustração. Os eventos adversos são um pouco mais intensos, mas ainda leves, na vacina da Oxford AstraZeneca. A minha avó, de 95 anos, tomou a da Oxford AstraZeneca. Eu liguei para ela perguntando, e aí, vó? Ela, não tive nada, não senti absolutamente nada. Então, são vacinas extremamente seguras. E a pergunta que todo mundo me faz, qual vacina é melhor? Doutor, se eu tiver que escolher, qual que eu escolho? A resposta é simples, a que estiver mais próxima do seu braço, a que estiver na ponta da agulha para você tomar. As duas vacinas, no momento, têm, em relação ao que a gente deseja delas, que é evitar casos graves, evitar hospitalização, evitar óbito, a mesma margem de eficácia. E as duas vacinas são extremamente seguras. Portanto, tanto faz. A que tiver mais fácil para tomar é a que deve ser aplicada. Esclarecimentos muito importantes do professor Alexandre Naime Barbosa, e a gente vai acompanhar mais uma questão enviada pela Lidiane, da TV Câmara de Bauru, desta vez para o professor Max. A pergunta ao professor Max é com relação à gestão da pandemia, né? E esses critérios políticos que as pessoas têm adotado, né, para tentar avaliar toda a gestão da saúde pública, quais são os impactos e os efeitos em um longo prazo, os prejuízos que a gente pode ter futuramente e como é que a imprensa, nós que trabalhamos com a mídia, os formadores de opinião, podem atuar de forma a tentar amenizar ou reverter todo esse movimento. A pergunta é bastante interessante, né? Creio que nós já tínhamos colocado aqui algumas questões que podem ser retomadas de uma forma bastante direta e resumida. Nós não tivemos uma política nacional para combater a questão do Covid-19, né? Uma política pública definida, uma política pública clara, isso não aconteceu. Evidentemente que isso impacta na economia, isso nunca ninguém negou que não impactasse, né? É um momento em que você tem de retração econômica importante, mas não só no Brasil, como no mundo como um todo, né? Os prejuízos são efetivamente materializados. No entanto, como nós estamos tratando de vidas, creio que a vida vale muito mais do que o fator econômico, né? É perfeitamente possível vislumbrar um 2022 e 2023, onde já possamos ter sinais claros de recuperação econômica. Até lá, é importante que se conjugue a questão da doença com a questão econômica. Ou seja, elas têm que dialogar, elas não podem ficar uma do lado da outra, elas têm que caminhar em conjunto e ver como, de que forma se consegue minimizar que se espalhe o vírus, porque a questão central para mim continua sendo essa, evitar que se espalhe, né, o vírus, evitar conglomerações, transmissões e assim por diante, né? Agora, se nós pensarmos desde o ponto de vista que seria como que a imprensa tem noticiado, eu diria o seguinte, sistematicamente tem se dado informações muito importantes através da imprensa, né? Pelo menos uma parte da imprensa, ela tem dado as informações de que tem que ser feito, como se previne, como que está a situação, quantas pessoas estão falecendo, enfim, dados quantificados, feitos por esse consórcio que se criou, uma vez que o governo federal se isentou totalmente desse caráter informativo, né? Ao ponto daqueles jornalistas que apoiavam a política do governo federal dizer que a China tinha criado o vírus artificialmente, já tinha a vacina pronta, ia vender a vacina e com isso ia ter mais um lucro, mais um negócio, como se fosse uma questão econômica apenas, né? Então, esse grupo de informação, de jornalistas de informação que estão sendo colocados de realizar uma contra-informação para defender uma posição política estão causando um grande dano ao país. Enquanto que outro grupo que tenta explicar o que está acontecendo e cumpre a função social da mídia, que está pautada pela ética, né? Há uma ética profissional importante, que é o compromisso com a verdade, embora possa ser questionado o conceito de verdade, mas é de mostrar evidências, de mostrar, contribuir socialmente, de dar informações corretas, né? De evitar fake news, né? De evitar que se crie um processo de desinformação importante que está acontecendo dentro da sociedade, né? E isso cabe ao jornalismo, sim. É função do jornalismo fazer isso, né? De somar, dando voz a quem? Aquele que conhece de fato o que está acontecendo, né? Não é porque o doutor Alexandre está aqui, mas é a vez, o momento do infectologista falar, porque ele é o que conhece, ele que sabe, ele que tem a informação, ele que tem o conhecimento,
cabe à imprensa fazer o quê? Tentar traduzir essa informação da maneira mais clara possível, da maneira mais ilustrativa possível, com a contribuição daquele que conhece, para que fique esclarecida a população. Né? E esse é o ponto nevrálgico que nós estamos vivenciando no momento atual. É uma guerra de informação. Eu fico pasmo de ver os números do Ministério da Saúde, do Ministro da Saúde, dizendo que vamos ter até julho não sei quantas vacinas, quando sabemos claramente que é mentira. E é um ministro que está falando, afirmando, criando expectativas, né? E que a imprensa vem desmentindo cotidianamente. Né? Então, é uma situação muito tensa que nós estamos vivenciando, no sentido de que quem controla a informação, e que informação é a verdadeira e que informação é a correta. Né? Desde o meu ponto de vista, é a vez dos cientistas falarem, né? É a vez daquele que tem o conhecimento mostrar o que está de fato acontecendo, porque é o que gera mais tranquilidade na população, mais eficiência na hora de tratar um problema. Nós não teríamos nenhuma discussão, ou teríamos uma discussão minimizada com relação a se toma ou não toma vacina. Quantas bobagens nós já escutamos com relação ao que seria a reação da vacina, coisas que não têm cabimento científico nenhum, né? E eu creio que o papel da imprensa nesse momento, viu, Lidiane, é isso, né? É mostrar eticamente um processo de informação que é a matéria-prima do jornal, a informação. Né? Mostrar isso com um caráter contundente, no sentido de saber que estamos num momento muito grave, que tem que ter posicionamentos e esclarecimentos muito claros com relação à população. Né? Que a população recebe a informação e ela tem uma interpretação dela, mas se você insiste, fala a mesma linguagem, toma a mesma precaução, toma os mesmos princípios, adota o mesmo encaminhamento, isso ajuda a que as pessoas fiquem cada vez mais esclarecidas. O que significa a palavra esclarecer? Nada mais é do que entender racionalmente o processo. Né? Então, eu entendo, assumo, e aí, a partir daí, tomo consciência. Quando não fica esclarecido, você acaba criando uma situação contrária. Desafio à ordem legal. Ando sem máscara, criou conglomerações, que é o que faz, diga-se de passagem, nosso presidente cotidianamente. É o pior exemplo que nós temos de como deve ser tratada a coronavírus. E a imprensa tem que ser mais radical com relação a essa crítica. Né? Cobra essa postura radical. Os meus alunos cobram essa posição, aquele que está nos meios de comunicação. Nós não podemos permanecer imunes diante desse processo completo de desinformação. Que bom que a gente está tendo esse espaço, né, para debater a pandemia com informações de qualidade com os profissionais aqui, né, com os professores, e aproveitando também, então, para trazer um tema que está bem em alta agora na imprensa e trazendo preocupação para todo mundo, que são as novas variantes do novo coronavírus. Então, o professor Alexandre poderia explicar para a gente o quanto as vacinas já produzidas são eficazes contra essas novas variantes, quantas são, quais são elas, porque elas costumam ser mais perigosas? Tirar essas dúvidas mesmo para a gente. Vamos lá, então, definir, né, de um conceito mais biológico para um contexto mais amplo do que significam as variantes para a sociedade nesse momento de pandemia. Faz parte da biologia dos vírus acumular mutações, que são alterações no código genético. No caso do SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, ele é formado pelo ácido nucleico RNA. Então, os vírus vão, ao se replicarem, ao se reproduzirem dentro das células, alterando o seu DNA, isso é um processo natural. Algumas dessas mutações não significam absolutamente nada, servem apenas para a gente conseguir fazer um rastreio, poder seguir o vírus. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil, o SARS-CoV-2, o vírus da COVID-19, entrou principalmente vindo da Itália, vindo da Alemanha, vindo da Espanha e vindo da França. Nós não recebemos o vírus diretamente da China. Ele parou primeiro nesses países, né, principalmente na Itália, onde causou uma gravíssima epidemia em janeiro de 2020, e depois veio para cá. Então, ele vai se mudando, então, com o passar do tempo, ele vai se tornando um pouco diferente. Vamos dizer assim, o cabelo vai ficando mais claro, o nariz mais comprido, e a gente vai conseguindo detectar isso através de sequenciamento genético. A maioria dessas mutações não significa absolutamente nada, a gente chama de variante, mas é só para conseguir entender o caminho que ele está fazendo, saber, por exemplo, se ele saiu
de Araraquara, foi para Bauru, veio para Botucatu, foi para São Paulo, para rastrear. Isso chama epidemiologia molecular. Agora, algumas dessas mutações podem causar alteração no comportamento biológico, se traduzindo ou em coisas boas ou ruins para o ser humano. O que seria uma coisa boa? Ele diminuir a transmissibilidade, ser um vírus que é mais difícil de pegar, ou diminuir o número de pessoas que ele mata, diminuir a patogenicidade. Mas também podem acontecer mutações boas para o vírus e ruins para a gente. Aumentar a taxa de transmissibilidade, aumentar o número de pessoas que vai a óbito, deixar ele mais patogênico, ou permitir que ele fuja das respostas do sistema imune, né? Fuja da resposta imunológica. Então, tem 3, a gente chama variantes de atenção. Quando isso acontece, quando você tem mutações ruins para o ser humano, nós damos nomes de variantes de atenção. Do inglês, variant of VOC. Então, tem 3 variantes mais importantes no mundo todo. A primeira que foi identificada foi a do Reino Unido. É uma mutação que acontece num lugar chamado 501Y. Há uma mutação nesse ponto que deixa o vírus mais transmissível, 70% mais fácil de pegar. Foi por isso que Londres teve que fechar, teve que fazer lockdown ali na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro de 2020. Não só Londres, mas o Reino Unido todo, né, para detectar essa variante. A segunda que foi detectada, para nosso desespero, foi a variante brasileira, chamada de P1, de pessoas que passaram pelo Brasil e voltaram ao Japão. E aí fica uma coisa triste, né? Não foi detectada por nós. Foi o Japão que detectou, essas pessoas voltaram, foram barradas não, né? Foram testadas no aeroporto de Tóquio, foram testadas, colocadas em isolamento e depois se percebeu que era uma variante. A variante brasileira, provavelmente, ela é muito mais transmissível, porque circulou em Manaus no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, causando aquele caos, falta de oxigênio, número exagerado em termos de óbito, em termos de hospitalização. Depois essa cepa se espalhou pelo Brasil, já foi detectada no estado de São Paulo, em Araraquara, já foi detectada em Jaú, cidades que estão em colapso de saúde. Araraquara está em lockdown no momento, de uma situação muito ruim em termos de atenção à saúde, porque os leitos estão superlotados. E provavelmente tem aí em Bauru, tem aqui em Botucatu também. Está faltando só a gente identificar. Essas 2 cidades que eu citei agora, Bauru e Botucatu, já estão também superlotadas. O sistema de saúde atento já está com 100% de ocupação dos leitos de UTI, quase isso também em termos de enfermaria. Então, essa variante brasileira provavelmente se associa com mais transmissão, mas também tem 2 mutações perigosas. Uma mutação que chama 486N, que pode fugir da resposta imune, deixar o vírus mais fácil de escapar da resposta imune, favorecendo reinfecção. E uma última mutação que talvez tenha impacto em vacinas. Tá? Tudo isso está sendo estudado. Então, as variantes podem apresentar comportamentos anômalos em relação à eficácia das vacinas, deixar o vírus mais transmissível. E o último exemplo é a variante da África do Sul. Só para você ter uma ideia, é uma mutação que nós temos na P1 brasileira, a 486, que faz com que a vacina da Oxford AstraZeneca reduza a eficácia de 70% a 80% para apenas 10%. Ou seja, se isso for verificado na variante brasileira também, vai ser um problemão, né? Nós não temos dados ainda do comportamento das variantes de atenção em relação à eficácia das vacinas Coronavac e Oxford AstraZeneca no Brasil. Tudo em andamento, sendo para que não tenha impacto, mas é óbvio que isso já teve um peso enorme em relação à estruturação, ao caos, né, ao colapso do sistema de saúde em muitas cidades da região. Cito de novo Araraquara, Jaú, Dracena e outras que, infelizmente, estão sofrendo muito com isso. O professor Max, a gente sabe que a imunização é uma prática de saúde pública já utilizada no Brasil há algum tempo, né, que foi consagrada ali como um direito na redemocratização do país em 1985. E ali também se surgiu e fortaleceu o papel do SUS. Eu queria que você falasse um pouquinho desse importante papel do SUS neste momento de pandemia no Brasil.
Bom, Júlio, salvo engano, né, nós estamos já comemorando 31 anos do SUS, né? Este ano, em setembro, se não me engano, vai ser o 31 anos de existência do SUS. E salvo engano também, viu, Júlio, que até onde vão as minhas leituras, meu conhecimento, não existe no mundo nenhum país com mais de 200 milhões de habitantes que tenha um sistema único de saúde universal e gratuito para todas as pessoas, né? Então, só esses números já mostram a relevância do SUS, né? O que ocorre é que, como foi definido na Constituição de 88, essa função da questão da saúde pública ficou dividida entre o governo federal, o governo estadual e o municipal, né? E não houve um acompanhamento em termos de financiamento de recursos para que os municípios, por exemplo, aplicassem mais na saúde, né? Chegou menos verba do governo federal. Isso seria um grande problema que enfrenta o SUS. É isso que acaba na ponta gerando algumas críticas que são feitas ao SUS em termos de relação de infraestrutura, de falta de médicos, enfim, né? Porque paga mal, enfim, essas críticas que são muito frequentes ouvidas entre a população. No entanto, se nós pensarmos do ponto de vista de saúde macro, é um exemplo e uma instituição que merece muito respeito, né? E muitos estudos não significa que não fica isento de críticas, mas sim dizer que tem um papel fundamental, que é o papel de alguma forma de cumprir que a saúde chegue à população que é mais carente, que não tem acesso nenhum ao processo de saúde. Então, esse caráter universal do SUS é algo que eu diria que é digno de ser estudado, de ser levado para frente, porque é o que de alguma forma está nos garantindo, dando garantias de que todo mundo tem acesso a essa função do SUS, que é com a questão da saúde pública. Quando nós falamos de saúde pública, tem que pensar em tudo, né? Que é desde tratamento da Covid até operações mais complexas, né? Talvez nós não conhecemos em profundidade quais são as especificidades do SUS, né? E faltaria um pouco divulgar e preservar esse órgão, que é um instrumento importantíssimo de igualdade social no país, né? E que, diga-se de passagem, muitas das pessoas que pegaram o Covid utilizaram, normalmente aquelas pessoas que têm plano de saúde particular, né? De repente descobriram que o SUS também tem uma função importante, né? Então, desde o ponto de vista do que seria uma política pública, eu diria que nós temos o quadro, a estrutura montada, né? O que falta são os investimentos, né? Que são, como eu tinha falado agora há pouco, né? A grande pedra no sapato que nós temos. Como que isso na ponta tem que chegar para a população com forma de qualidade, né? Mas é um processo que vai estar em andamento, e eu diria que é muito melhor hoje o sistema do que foi fundado, quando foi fundado faz 30 anos atrás, né? Naquele momento da redemocratização do país. De qualquer forma, né, Júlio, eu diria que ele tem um potencial imenso, deve ser pensado de uma forma positiva, no sentido de que tem uma função social importante, o que não implica que nós não possamos realizar algumas críticas ou que possa ter melhorias. Isso é outra questão, né? Mas no momento atual, é uma tranquilidade imensa para o país saber que tem uma instituição que tem essa função social que é importante de dar saúde para todas as pessoas, né? Repito, até onde vai o meu conhecimento é isso, né? É um modelo que é muito elogiado no mundo afora, né? Infelizmente, a gestão com o atual presidente é lastimável, né? Não cumpre aquilo que seria o mínimo de dar uma verba substancial para que ele possa, de fato, atender com melhor qualidade e tratar melhor os profissionais que trabalham na saúde pública, né? Particularmente, esse é o meu ponto de vista, viu, Júlio? Mas eu penso que é algo que nós temos que repensar, não criticar apenas por criticar, mas sim ver quais são as funções e ver o que pode ser feito para melhorar. E o momento, eu acho que é um momento oportuno, quando nós temos uma situação de crise, né, para você ver aquilo que funciona e aquilo que não funciona, né? E o SUS pode funcionar, sim, pode. Professores, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, mas ainda cabe uma última pergunta, aos dois, inclusive, né? Eu já estou com a impressão que eu vou sair desse programa um pouco pessimista em relação à pandemia, né? Mas eu gostaria de ouvir de vocês o que a gente pode esperar da pandemia e da vacinação ainda este ano. Olha, infelizmente, com essa falta de planejamento que o governo federal nos trouxe
desde meados do ano passado, quando era para começar realmente intenções de compra e investimento em fabricação local de vacina, nós não vamos ter uma vacinação em massa, e fazendo um parênteses, o que significa isso? Na ordem de 50%, 60%, 70% da população num curto espaço de tempo. Talvez isso só aconteça para meados do ano que vem, meados de 2022. Então, como eu já disse, né, não sendo pessimista, mas sendo realista, até o final do ano esse cenário não deve mudar. E talvez, se agora nós tivermos um esforço coordenado, finalmente, entre os governos federal, estadual, municipal, que todo mundo entre na mesma barca, nós não estamos aqui lutando entre nós, não deveríamos estar lutando entre nós, né? Deveríamos estar todos unidos contra o coronavírus. Infelizmente, não é isso que a gente vê com a politização da pandemia. Se isso acontecer, talvez nós tenhamos um aumento na produção local e na compra de vacinas de mercado externo. Lembrando que essas vacinas vão ter que ser aprimoradas, provavelmente vão ter que ser conjugadas. Nós vamos ter que ter uma vacina como a para a gripe, né? Não sei se vocês sabem, a vacina para a gripe tem a produção de anticorpos para o H1N1, para o H3N2, para a influenza B. Provavelmente isso também vai acontecer para o SARS-CoV-2, para o vírus da Covid-19. A gente vai precisar ter alguma coisa para o vírus original, para a cepa brasileira, para a P1, vai ter algo nesse sentido. Então, essas vacinas vão ter que ser aprimoradas. E se a gente não trabalhar em conjunto, né, governo estadual, federal, municipal, todo mundo junto, isso não vai acontecer. Então, eu antevejo pelo menos 1 ano a 1 ano e meio de muita tragédia ainda. Nós estamos chegando aí nos 250 mil óbitos. Talvez a gente dobre isso, como já está nos Estados Unidos, chegue a 500 mil de óbitos, porque, infelizmente, a vacinação em massa não vai ocorrer antes disso, devido às falhas que a gente já comentou. Não é para ser pessimista, né? É para ser realista. Então, o que nós temos que pensar em termos de ser realista? Já que nós não vamos ter vacinação em massa, pelo menos a gente diminui esse impacto fazendo as regras de prevenção que a gente já conhece. Uso de máscara de forma consistente ao sair de casa, evitar aglomeração de qualquer forma, mantendo o distanciamento social de 1,5 m, 2 metros, quando eu estiver fazendo minhas atividades fora de casa essenciais, e higienizar sempre as mãos. Isso dentro de um pacote de prevenção com as vacinas é o que a gente tem para o momento, para conseguir diminuir esse impacto dessa tragédia que já dura aí, já está completando 1 ano, já são 10 milhões de casos notificados e 250 mil óbitos no Brasil. Eu concordo plenamente com o doutor Alexandre, e eu gostaria de enfatizar uma questão, viu, Carolina, que é justamente o papel que cabe a cada um de nós diante desse contexto. Né? A precaução que nós devemos de tomar, como que nós podemos somar, como que nós podemos ajudar para evitar que isso se espalhe. Né? E como foi colocado aqui, eu creio que essa seria a grande lição positiva que nós temos que ter em função do que foi colocado. Há esclarecimento, sabemos que não é uma brincadeira, é uma questão muito grave, que mata, que pode criar problemas sociais imensos. Então, pelo menos a nossa parte, nós temos que contribuir, né? Evitar, tomar essas medidas que foram colocadas aqui, que estão sendo constantemente divulgadas pelos meios de comunicação, tomar consciência de que cabe a nós tomar essas medidas. Né? É assim que nós poderíamos ajudar a minimizar um pouco o impacto e, de fato, esperar que exista uma coordenação unificada, que se fale a mesma língua, né, que se fale tenhamos o mesmo posicionamento, enfim, que nós caminhemos no sentido de unificar o combate a esse vírus. Tá? E aí, Carolina e Júlio e doutor Esther, eu acho que tem que ser isso mesmo, realista, mas otimista, né? Quer dizer, vamos fazer a nossa parte, né? E, de fato, cobrar e colocar essa questão como sendo prioritária para o país, que eu acho que é a questão central no momento, né? É a questão prioritária, tomar conta da saúde, né? Enfim, esse é um pouco o meu fechamento final, viu? No sentido de tomarmos consciência e vamos dar a nossa contribuição. E se vocês me permitem uma última fala, eu quero aqui destacar o papel essencial que a imprensa ética, que a imprensa do jornalismo sério tem feito. Eu sou um divulgador de ciência há mais de 10 anos,
E tenho que agradecer muito os canais de mídia tradicional, e aqui vai o meu abraço, minha admiração pela TV Câmara Botucatu, que eu tenho certeza que é um trabalho que também está sendo feito pela TV Câmara de Bauru, e também a mesma coisa para a TV Unesp, que lá nos primórdios da pandemia, lá em fevereiro, final de janeiro, na verdade, já gravamos os primeiros programas, e os outros canais tradicionais de mídia, Globo, Record, SBT, Jovem Pan, Band News, CNN, às vezes as pessoas até falam, mas você dá entrevista para tal canal e para outro. Todos eles, sem exceção, têm jornalistas sérios, comprometidos com uma pauta científica, e se não fosse essa mídia tradicional, essa mídia séria e ética, nós estaríamos em muito pior lençóis, porque, infelizmente, com a verbalização de fake news e pseudociência por mídias sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, né, por pessoas completamente descomprometidas com a verdade, o estrago seria ainda maior. Então, meu agradecimento para a mídia tradicional, ética e séria, porque ela, assim como nós, profissionais de saúde, está nos ajudando a salvar vidas. Exatamente, professores. Informação nesse momento é essencial, né? Assim como saúde pública, no combate ao negacionismo, para a gente conseguir aos poucos e vencendo mais esta batalha. Queria agradecer demais, então, em nome das 3 TVs, TV Unesp, TV Câmara Botucatu e Câmara Bauru, pela participação, pela colaboração de vocês, por disporem desse tempo de vocês, que a gente sabe que é muito corrido, com esclarecimentos hoje aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer imenso estar aqui com o professor Alexandre também, colega da Unesp, né? E dizer que estamos à disposição, que puder ajudar, vocês sabem que pode contar sempre, né? Nunca negarei uma entrevista para uma instituição pública séria, como foi colocado aqui. Tá? Eu também quero agradecer bastante o convite da TV Câmara Botucatu, da TV Câmara Bauru, da TV Unesp. É um canal fantástico de divulgação científica para a população, numa linguagem acessível. Então, fico sempre à disposição e parabéns pelo trabalho de excelência que vocês fazem. Obrigada, professores, e obrigada também a quem nos assistiu. A edição de estreia do Em Pauta chega ao fim, mas você pode rever o programa e outros conteúdos no canal do YouTube das 3 emissoras, TV Câmara Bauru, TV Câmara Botucatu e TV Unesp. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.